1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. É um texto bem conhecido e bem importante. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Vamos mais uma vez, em uma breve oração, nosso Deus. Pai, que precioso é podermos ler esses poucos versos, mas que falam verdades eternas, que mostram a essência do Teu Evangelho, que mostram o quão grandioso, o quão majestoso é nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele, que é digno. O Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está à direita de Deus reinando. Aquele que é bendito para sempre. Te pedimos, a Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua preciosa palavra. E o Senhor me use, apesar das minhas falhas, limitações, porque eu também sou um pecador e careço necessariamente do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua bondade para comigo. É isso que queremos te pedir, ó Deus, e te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o título da nossa mensagem não poderia ser outro: a glória do Evangelho. Cristo crucificado e ressuscitado. Por que é importante? Nós temos seguido, ao longo das últimas semanas, meses, nós temos visto pregações evangelísticas no Antigo Testamento. Mas por que é importante nós voltarmos para textos como esse? Textos tão claros, que mostram aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Porque esses elementos são muito importantes para nós. Porque nós temos que ter convicção, nós precisamos ter isso na nossa mente, para que quando nós formos abrir a boca, nós possamos saber anunciar a mensagem do Evangelho. Porque ela é o poder para a salvação. Porque, como eu falei pela manhã, nós vivemos dias de frieza espiritual. Nós vivemos dias onde o Evangelho não tem sido pregado. E quando tem sido pregado, não segue a advertência daqui, de pregar de forma fiel. Ele tem sido distorcido. Ele tem sido passado apenas aspectos positivos. Não é mais falado sobre inferno, não é mais falado sobre arrependimento, não é mais falado que nós precisamos nos reconciliar com Deus. E se nós não entendemos o peso do nosso pecado, nós não vamos entender também o que Cristo fez na cruz. E depois também ver todas as bênçãos. Por isso é muito importante nós lembrarmos que o Evangelho não são apenas bênçãos materiais, não são apenas mudança moral que muitas pessoas pregam. O Evangelho não deixa você mais bonitinho moralmente, não muda apenas aspectos externos, você vai ser mais educado, vai ser mais culto. Não, ele vai mudar teu coração,
Ele vai transformar a maneira de você enxergar o mundo. Ele vai te dar um novo coração, uma nova mente, disposto a conhecer novas verdades. A boa nova é que Deus salva pecadores por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que eu falei pela manhã, e nós vimos, missões é pregar Cristo, e somente Cristo. Testemunho pessoal não salva. Nós devemos pregar somente Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua vida perfeita, que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é a pedra angular, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é isso que Paulo vai fazer ao declarar o Evangelho em sua essência. Esse texto vocês vão ver, todos nós devemos conhecer esse texto. Esse texto é muito importante porque ele revela o cerne do Evangelho. Ele revela a mensagem mais clara do que qualquer outro texto. E nós vemos isso agora ao nós lermos. Ele chama todos nós a uma fé real, viva e que transforma. E tem uma frase que eu gostaria de começar para que nós refletíssemos sobre isso que nós temos falado. Conhecer o Evangelho é uma coisa, viver o Evangelho é outra. O verdadeiro Evangelho, ele fere o orgulho do homem e exalta somente Cristo. Essa frase é de Thomas Watson. E é muito verdade isso. Tem muitas pessoas que acham que já conhecem o Evangelho. Eu já sei essa mensagem, mas ele nunca foi transformado, porque sua vida continua a mesma. Mas o Evangelho, quando ele nos alcança, ele nos transforma. É impossível nós sermos iguais. Quando nós olhamos para quem Cristo é, o que ele fez naquela cruz, por que ele se entregou e que ele ressuscitou, nós não conseguimos ficar mais da mesma forma. E é isso que esse texto vai falar. Por isso eu quero que todos atentem para o verso 1 e o verso 2 do nosso texto. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Aqui nós vamos ver a palavra que salva, a importância do verdadeiro Evangelho. E isso ele toca bem claro, se não é que credes em vão. A importância que nós temos de permanecermos fiéis à pregação do Evangelho como ele é, como ele tem que ser proclamado, como a Bíblia declara. Paulo aqui não está apresentando um novo ensinamento para a igreja de Corinto. Ele está pregando o mesmo Evangelho, que ele leva a diferentes lugares, diferentes nações, diferentes pessoas. O cerne, a mensagem, ela é a mesma. Mas ele adverte também, e nós vimos isso no segundo versículo. Sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Aqui é a importância da pregação do verdadeiro Evangelho. Do Evangelho puro, sem adulteração. Porque em nossos dias, há muitas religiões. Nós mesmos estávamos conversando aqui antes de iniciarmos o culto, sobre religiões que falam de Cristo, mas é Cristo e mais 5 ou 6 coisas que são necessárias para a salvação. Não é unicamente arrependimento e fé em Jesus Cristo, mas entram as boas obras. Nós vemos isso nos mormons, vemos isso nos testemunhos de Jeová, em tantos outros. Mas não, o Evangelho é o mesmo. E isso nós vamos ver de forma muito clara. A fé verdadeira, ela é perseverante, pois ela repousa sobre uma obra concluída e não sobre sentimentos passageiros. Cristo morreu e ressuscitou, como declara as Escrituras. Foi de uma vez por todas. Por isso que boas obras não salvam.
É por isso que nós temos que nos apoiar unicamente no sacrifício perfeito de Cristo. Há muitas pessoas que dizem crer, mas a sua fé não resiste à prova de tempo. Isso nós vemos nas igrejas. Muitas pessoas dizem que houve uma conversão, mas em questão de pouco tempo, tornam-se membros, batizam, seguem mais um tempo e logo desistem. Por quê? Porque nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo. Apenas seguir regras religiosas, apenas fazer parte de uma membresia de uma igreja, vir apenas todos os domingos, isso não significa que eu tive a minha vida transformada. Eu preciso de um encontro com Cristo. Eu preciso me chegar diante dele, clamar por perdão e salvação, me derramar diante dele e colocar todos os meus pecados e confiar que a sua obra perfeita na cruz foi suficiente para que eu fosse reconciliado com Deus. Você apenas conhece o Evangelho com a mente ou abraçou com o coração? O Evangelho não é algo intelectual. É por isso que muitas pessoas leem a Bíblia, podem ler várias vezes, mas se não tem o Espírito Santo de Deus, se eles não têm o Espírito agindo em si, eles não vão compreender essas verdades eternas, porque é somente Deus que faz. É Ele que abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o quão grandioso é Cristo, o quão perfeito é sua obra na cruz. Muitas pessoas acham que fé é algo intelectual. Nós vemos até livros apelando para a questão racional. Mas não, meus irmãos. É mudança de coração, é mudança de vida, é transformação. É isso que nós precisamos. E você vive nesse Evangelho? Permanece nele? Ou sua fé é vã, emocional e rasa? Nós não queremos ser uma igreja emocional. Nós não queremos viver apenas de sentimentos, usarmos meio de distrações aqui para vocês se sentirem melhor. Nós poderíamos usar isso e encheríamos muito mais essa igreja. Mas nós confiamos na eficácia do Evangelho. Nós confiamos que é o único meio pelo qual Deus chama pecadores. É por meio da pregação fiel do Evangelho. E é por isso que nós vamos continuar. Mesmo que fiquem poucas pessoas, nós não deixaremos de pregar o Evangelho. Nós não deixaremos de pregar Cristo crucificado e Cristo ressurreto. É essa a nossa mensagem. E nós vamos ver isso agora, onde Paulo vai detalhar isso. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele veio, ele teve que morrer e se entregar naquela cruz por causa das nossas transgressões, por causa das nossas multidões de pecado. Nós não pecamos apenas um pouquinho, nós somos pecadores. Nós falhamos com Deus, dia após dia. Nós não fazemos as coisas para honrar e glorificar Deus. Nós pensamos em nós. Nós seguimos o curso desse mundo antes de Deus abrir nossos olhos. Nós pensamos em nós mesmos. Cristo morreu no lugar de pecadores. A morte do Senhor Jesus Cristo, como eu já falei muitas vezes, não foi um acidente. Não foi um segundo plano. Ele veio para morrer. Isso estava antes mesmo de nós sermos criados. Cristo veio para morrer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele veio para se entregar. É por isso que muitos não tinham a compreensão correta. Esperavam alguém que fosse um governador, alguém que fosse um general, que viesse para expandir Jerusalém. Mas não, ele veio para se entregar naquela cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, para que nós pudéssemos ter também, e nós vamos ver isso adiante, com a sua ressurreição, a vida eterna.
A cruz de Cristo é o único remédio para a alma doente do pecador. Rejeitá-la é escolher morrer eternamente. Aqueles que rejeitam Cristo, não há mais esperança. Aqueles que não se arrependem e creem no seu precioso Evangelho serão condenados eternamente ao inferno, longe, separados de Deus. É por isso que nós reforçamos sempre o senso de urgência, porque enquanto Ele não voltou ainda há esperança de salvação, há esperança de perdão, de reconciliação, de vida eterna. Eu quero que todos abram em 2 Coríntios, passando algumas páginas, capítulo 5. Nós iremos ler o verso 21. 2 Coríntios 5, versículo 21. Outro texto maravilhoso da palavra de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui fala sobre a vida perfeita de Cristo, que Ele que não conheceu o pecado, naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53 fala que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Naquela cruz, aquele momento de dor, de agonia, de afastamento de Deus, onde Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nós não devemos esquecer isso. O alto preço, nós não conseguimos entender. Não vai ser um filme de Hollywood passando apenas aspectos físicos do sofrimento do Senhor Jesus Cristo que vão nos mostrar o que foi aquele momento. Porque nenhum de nós conseguimos compreender o que é o cálice da ira de Deus derramado sobre Cristo Jesus. Porque basta vermos, quando nós lidamos com uma consequência de um pecado nosso, o quão terrível é, o quão perverso, o quanto isso às vezes é destrutivo em nós, quando nós lidamos apenas com uma consequência de um pecado. Agora imagine todos os meus pecados colocados sobre Cristo Jesus naquela cruz. E ainda mais sabendo que Ele, diferente de nós, era santo, era puro, era amável, verdadeiro. Nós não conseguimos entender o quão terrível foi, o quão doloroso, mas nós devemos lembrar, porque isso faz também que nós valorizamos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós jamais devemos esquecer. Todos os dias, quando nós levantamos, nós devemos nos lembrar da graça de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, e que agora nós temos vida de verdade, que não somos mais escravos do pecado, que não há mais culpa, porque Ele morreu por nós. E não é suficiente saber que Jesus morreu. É necessário nós crermos que Ele morreu por nós e nos lançarmos em arrependimento e fé. Só saber que Jesus Cristo morreu, isso muitas religiões, os próprios católicos, se vocês saírem na rua e pedir, eles vão falar que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas não é apenas saber, é se arrepender, é crer no Filho unigênito de Deus. Quero que todos também se voltem agora para os versos de 4 ao verso 7. Versículo 4 ao versículo 7. Que agora traz um aspecto glorioso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: e que foi sepultado e que ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então nós vemos aqui a ressurreição vitoriosa de Cristo. Cristo não apenas morreu, ele não apenas padeceu e foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós podemos nos alegrar. É por isso que todo domingo nós viemos aqui para adorar e cultuar esse Deus que nos salvou, que nos resgatou por meio da sua cruz. O Evangelho, ele não termina na cruz. Por isso que nós vemos um Cristo crucificado. O certo é a cruz vazia, porque ele não permaneceu lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que nos dá alegria, é isso que nos dá esperança. É isso que deve encher o nosso coração de paz. Porque nós não cremos em alguém que apenas morreu, mas que ressuscitou. A ressurreição é a prova da aceitação do sacrifício de Cristo pelo Pai e a garantia de que a morte foi vencida. Porque Ele ressuscitou, nós podemos crer em suas promessas. Nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos numa estátua. Nós cremos num Deus vivo. Num Deus que ressuscitou. E isso deve trazer para nós uma esperança eterna. A ressurreição de Cristo é o selo de Deus sobre a obra da redenção. Sem ela, o Evangelho seria uma bela mentira. E é isso mesmo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não havia esperança nenhuma para nós. A nossa dívida foi paga, mas o que garantiria o lugar ao céu? É por isso que ele teve que ressuscitar, para garantir os méritos. É por isso que ele viveu a vida perfeita, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Quero que todos abram em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Voltando algumas páginas. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. João 11, 25 diz também, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que é eterno. E trazendo isso para nós aqui nessa noite, nós tememos a morte? Saiba, todos aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, que não há motivo para nós temermos a morte. A morte não irá ser o final. Será apenas o início de uma vida eterna com Deus. Quando nós abrirmos nossos olhos novamente, nós iremos ter Cristo nos recebendo. E isso é algo que nenhum de nós conseguimos imaginar. Mas será algo tão grandioso, será algo tão perfeito, que não há sentimentos que a gente possa declarar. O túmulo está vazio. E agora? O que nós temos feito com esse Cristo vivo? Nós nos relacionamos com Ele? Nós buscamos conhecer mais a Ele por meio da sua palavra que Ele nos deixou? Ou nós continuamos agindo como se Ele fosse um Deus morto? Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se revelar por meio da sua palavra. Nós devemos buscar a Ele constantemente.
Nós não devemos nos esquecer disso. Mas o texto continua. E eu quero voltar ao versículo 5 e nós iremos agora finalizar no versículo 8. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Aqui nós vemos o Evangelho testemunhado, a prova viva para pecadores mortos. Fala que Pedro, que aqui é chamado de Cefas, viu depois os 12, mais de 500 irmãos, e depois se revelou a Paulo no caminho de Damasco. Ele ressuscitou, é real, é um fato histórico, porque aqui nós vemos que Paulo ele apresenta o testemunho dos que viram o Cristo ressuscitado, o qual ele se inclui. A fé cristã, isso nós precisamos lembrar, ela não se apoia em emoção. Não é como o liberalismo teológico tenta trazer, que os discípulos sentiram em seu coração que Cristo ressuscitou. Não, ele ressuscitou, foi algo visível. Eles viram, eles tocaram. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto. São fatos históricos testemunhados por testemunhas fiéis. É a palavra de Deus. O que está escrito aqui é verdade. Esses homens estão falando de algo histórico que aconteceu. Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou. E por isso, nós devemos lembrar, e tem uma frase que explica muito bem isso para nós, do puritano Matthew Henry. A aparição de Cristo aos seus discípulos é a confirmação da verdade para a fé dos fiéis e a condenação dos incrédulos. Para nós que cremos, isso é confirmação da verdade que ele ressuscitou. Mas quem rejeita esse evangelho é para a sua condenação. É por isso que nós pregamos o evangelho. Ele é a melhor notícia para aquele que crê, mas para aquele que rejeita é a pior notícia. Condenação eterna, inferno, uma vida eterna longe, separado de Deus e sofrendo a justa ira de Deus, porque Cristo pagou os pecados apenas do seu povo, daqueles que creram. Aqueles que não creram sofrerão eternamente no inferno a justa ira de Deus pelos seus pecados. E isso deve ser algo terrível. Deve ser algo insuportável. E eternamente. Pensem naqueles que já tiveram uma dor, uma cólica renal, uma dor de parto eterna, sem trégua, e mais outras atribulações ainda. É algo terrível. Nós não conseguimos mensurar, mas eu trago porque são as piores dores que nós conhecemos. Mas será muito pior. Muito pior. Então nós devemos nos lembrar disso. Se há alguém aqui nessa noite que precisa de mais provas, eu acredito que por si só o evangelho é sólido, histórico e confiável. O problema do pecador não é a falta de evidência. Nós vemos que a própria Bíblia, há muitas cópias, há muitos relatos. Foi até mesmo já comprovado que Jesus Cristo realmente existiu como homem. Mas as pessoas continuam negando. Por quê? Por causa do amor ao pecado. Por causa da rebeldia. Por causa que elas não aceitam Deus como as Escrituras revelam. Um Deus que é santo, um Deus que é justo,
um Deus que é verdadeiro, um único e verdadeiro Deus. Eles gostariam que fosse um Deus conforme os seus gostos, mas não. Ele é o Deus eterno, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Por isso Ele irá voltar, e aqueles que não se arrependerem e crer serão julgados por Ele e condenados. Por isso que nós vemos tantas pessoas, aqueles que até hoje não creram, cada vez mais endurecidos, endurecendo o seu coração. Mas se eles pertencem a Deus, mais hora menos hora aquele coração de pedra será quebrado, será transformado num coração de carne. É por isso que nós devemos continuar pregando o Evangelho como é, porque é o poder de Deus agindo. É Ele que alcança os pecadores por meio dessa mensagem gloriosa. Por isso, a todos aqui, o Evangelho é bem claro. Nós vimos aqui, Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por muitos. O resumo do Evangelho, a mensagem é essa: é Cristo sepultado, Cristo morto e Cristo ressuscitado. Ele veio, Ele viveu a vida que nenhum de nós seríamos capazes de viver. Ele se entregou naquela cruz como oferta perfeita, no nosso lugar. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós pregamos um Deus vivo, um Cristo vivo que ressuscitou e que ascendeu à direita de Deus. E eu quero que todos abram em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora é o momento, é apenas uma vida. Não é como os espíritas dizem, que haverá outras oportunidades, que haverá reencarnação. Não. O homem vive uma vez. Enquanto ele está vivo, ainda há esperança. Mas depois prestará contas no dia do juízo. Então as pessoas têm apenas duas opções, como cada um de nós temos: permanecer em seus pecados e ser condenado, ou crer no Evangelho e ser salvo. Apenas dois caminhos: a porta estreita, a porta larga, caminho estreito e caminho largo. Apenas dois caminhos, duas respostas que nós damos ao Evangelho. Ou nos arrependemos, caímos diante de Deus em arrependimento e fé e clamamos a Ele por perdão e salvação, ou nós continuamos em nossos pecados e seremos condenados no fim e passaremos a eternidade longe de Deus, separados de Deus e sofrendo a sua ira eternamente. É isso e não há nada mais do que isso. Não há meio termo, não há atalhos, não há outra forma. É somente por arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Cristo é oferecido hoje como Salvador. Se você o rejeitar, amanhã Ele será o seu juiz. Aqueles que rejeitam Cristo o verão como juiz no final dos tempos. Mas aqueles que o creem, que o recebem, que confiam nele, por meio de sua ação, eles são chamados de filhos de Deus, amigos de Deus. Então há dois caminhos: o caminho da perdição eterna e o caminho da vida eterna. Por isso, se há alguém aqui nessa noite que
que não arrependeu ainda dos seus pecados, deve correr para Cristo. Que você clame a Ele para que Ele te traga o verdadeiro arrependimento. Se ainda você sente apenas um remorso, se ainda não foi algo que você sentiu e tem convicção da salvação, você tem que ir a Ele com todas as forças, porque isso é a coisa mais importante. É mais importante do que o seu trabalho, é mais importante do que a sua família, do que qualquer outra coisa. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós sermos pessoas bem-sucedidas, pessoas que progridem na vida aqui nesse mundo, mas passarmos uma eternidade longe de Deus, no inferno, sofrendo amargamente? Por isso, o momento é agora. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Então isso é muito sério. Nós temos falado isso semana após semana, mas o meu desejo aqui é que todos creiam e tenham convicção que quando morrerem, irão para o céu, e nós passaremos a eternidade juntos, louvando e adorando esse Deus. Nós devemos nos aproximar do Salvador com coração quebrantado. Ele recebe pecadores. Todos nós estávamos num lamaçal quando Ele nos alcançou. Não há pecado que não possa ser perdoado na cruz. Qualquer pecado que a gente cometeu pode ser perdoado. Nós vemos os piores pecadores chegando ao arrependimento, como aquele ladrão na cruz que fez coisas terríveis. Paulo, eu, você, cada um de nós fomos perdoados, mesmo vivendo uma vida, longos anos em rebeldia contra Deus. Então nós temos esperança, há esperança para qualquer um. Aquele que vem até Cristo de maneira nenhuma será rejeitado. E para terminar, Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, todo aquele que for até Cristo, com coração quebrantado, sincero, e clamar por salvação, será salvo. Será perdoado, será reconciliado, será recebido como filho, como filha de Deus. Por isso há esperança. Por isso, meu desejo é que todos nós possamos avaliar e refletir sobre isso, e lembrar do alto preço que foi pago. Olhar para Cristo, que Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e por isso há esperança. Por isso, a morte não é o fim. A morte é apenas o início de uma eternidade com Deus. Por isso, vamos agora entoar um último hino, enaltecendo a obra de Cristo, e depois eu irei terminar com uma breve